Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde, pessoal. À medida que você for entrando, vai dando um olá. Josélio e Joseli. Voltei, Gil. O pessoal demorou a entrar, me deu um pigarro na garganta. Encerrei e comecei de novo. Vai compartilhando com o pessoal aí. Nós vamos estar falando hoje sobre ansiedade. Obrigada, Gil, pelo belíssima. Samanta, compartilha lá pra mim. Dá um tempinho para vocês estarem compartilhando. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre ansiedade, né? Eu falei na live do cursinho no YouTube, já deve ter quase um mês. O pastor Carlos falou esses dias atrás. E ontem eu conversando com uma irmã, ela me pediu para que nós pudéssemos estar abordando de novo esse assunto sobre ansiedade. A paz, Emerson. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre ansiedade. É o mal do século, tem afligido muitas pessoas nesses últimos dias. Então, assim, não sou uma expert no assunto, mas aquilo que Deus tem ministrado no meu coração é o que eu vou estar compartilhando com vocês, dividindo um pouquinho, né, da experiência. A paz, Maná, tudo bem? Então a gente vai estar distribuindo, né, um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado nesses últimos dias, dentro do aconselhamento, como que a gente tem lidado, né, como a gente tem tratado isso, numa abordagem clínica, né, algumas pesquisas de alguns psicólogos falando sobre o assunto, e que a minha área, no caso, a abordagem mais para o lado espiritual, de como a gente pode estar lidando com isso, né? Lidando com a ansiedade. A paz, Regina, tudo bem? Saudade. Dá um tempinho aqui, deixa eu ver que horas são. 12h04. Vamos estar orando nesse momento, enquanto o pessoal vai chegando. Vou te dar um tempinho para você ir lá compartilhar com alguém que você queira que esteja falando conosco aqui sobre esses assuntos. A paz, Josélio. O que eu acho bem válido, Raquel, meu amor, a paz. O que eu acho bem válido, irmãos, é a gente estar trazendo uma palavra de conforto, de ânimo, dividindo, né, compartilhando experiências, no momento em que as pessoas só falam de uma única coisa: o medo da morte, o medo de morrer, o medo de contrair doença, de perder um ente querido. Então, esse medo, ele tem assolado de uma maneira tão grande que depois que tudo isso passar, que acabar tudo isso, nós vamos passar por um processo muito difícil, tendo que cuidar de muita gente. Então, eu não tenho problema com ansiedade, que é difícil, né? Alguém hoje em dia não ter nenhum problema com ansiedade. Mas se você não tem problema, procure se inteirar do assunto, procure conhecer um pouco sobre o assunto, para que você possa ser uma voz ajudando alguém em algum momento, né? O que a gente tem visto, ontem eu estava vendo um vídeo de uma moça, ela filmou uma crise de ansiedade dela. Irmãos, é coisa muito triste, né? Quem vê assim fala, isso é frescura. Não é frescura não, irmãos. Tem vários níveis de ansiedade, né? E tem pessoas que estão naquele nível de ansiedade já no topo, já desencadeando uma síndrome do pânico. Então, a gente não tem muito conhecimento sobre o assunto,
mas a gente tem uma boa vontade de estar ajudando alguém, pelo menos um pouquinho. Tem gente que não sabe, não tem noção do que seja a ansiedade. De repente vive com sintomas aí e não sabe o que é ansiedade. Fica procurando se automedicar e aquela coisa toda, e a situação só tende a piorar, né? Então, eu acho que a gente pode bater um papo sobre isso aqui e tá ajudando algumas pessoas, né? A ansiedade realmente é algo que tem se levado a sério nesse tempo, né, Emerson? O Emerson tá aí também na live com a gente, ele vai poder estar nos ajudando, né, falando sobre esse assunto. Então, Lígia Maria, paz do Senhor. Então, pessoal, vamos estar orando agora, vamos estar falando com Deus e vamos entrar nesse assunto, né? Que pode ajudar muitas pessoas. De repente, se não ajudar você, de repente pode ajudar uma outra pessoa. Amém? Porque eu, quando comecei a pesquisar sobre esse assunto, que eu fui descobrir que eu estava com ansiedade, que o que eu sentia no meu corpo era sintomas de ansiedade e eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu comecei a preparar esse material para o cursinho. Oi, Joyce, a paz, meu amor, tudo bem? Então, vamos orar ao Senhor, esteja intercedendo por minha vida. Esses últimos dias têm sido bem uma batalha constante, sabe, irmãos? A gente tem estado com muita frequência aqui na igreja, nas lives, e tem sido uma guerra constante. Cada hora uma coisa, um nível de estresse muito alto. Uma hora é a internet, uma hora é o som, uma hora é o cabo não sei de quê, uma hora é o celular que tá ruim, cada hora é uma situação, e isso causa um desgaste, sabe, muito grande. Nosso Deus, um desgaste muito grande. Jéssica, prepara sua aula, hein? Sua palestra de perdão. Nós vamos estar falando sobre perdão aqui também com a Jéssica. Eu não lembro se é semana que vem. Amém, pessoal? Vamos orar então. Joseli, meu amor, a paz. Né, Lígia? É horrível realmente a crise de ansiedade, depressão. É o mal do século, é uma doença que tem acometido muitas pessoas. Então vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nessa hora esse tempo em que nós estaremos falando, Deus querido, sobre a ansiedade. Uma doença, Deus, que tem dominado o coração do seu povo nesses últimos dias. Sabemos, ó Deus querido, que ela é tão sutil que ela invade a nossa vida sem mesmo antes nós percebermos. E quando, Deus, vem a percepção do que estamos sentindo, muitas das vezes já está enraizado e se torna muito mais difícil, Deus querido, a cura. Então eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão nessa live, aquelas pessoas que precisam, Deus, ser alcançadas com essa palavra. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos tudo quanto for falado aqui, Pai. Queremos colocar em tuas mãos tudo que nós temos aprendido, Deus, mesmo não sendo uma área que nós temos muita propriedade, mas estamos aqui, Deus, para ser útil a alguém de alguma forma. Em nome de Jesus, Senhor, faça conforme o teu querer. Eu me coloco, Deus querido, na brecha para que o seu Espírito Santo encontre lugar e alcance o coração, Deus querido, dessas pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Edivanda, Casey, a paz, meu amor. Raquel, sua linda. Joseli, obrigado, pessoal, por estar aqui comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 em diante, amém? Pessoal, eu tô com pigarro, alergia, aqui na igreja está com muito cheiro de tinta ainda, poeira de resto de obra, e isso acaba com a garganta, com quem tem problema de rinite, tá uma doideira isso aqui.
Você tá bem, Casey? Então vamos lá, Mateus 6, do capítulo 6, do versículo 25, que diz assim. Mateus 6, 25 diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então até aqui diz que não adianta nos preocuparmos, não adianta vivermos no futuro, não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que está por vir, porque nada nós vamos conseguir mudar. Então a minha preocupação, estou me ocupando com o pensamento de algo que ainda não aconteceu. Então não adianta a gente ficar fazendo, nos preocupando. Projetos a gente precisa fazer, amém. Projetos são coisas diferentes do que uma preocupação, de você estar ocupando a sua mente, desgastando as suas energias com algo que você nem sabe se vai acontecer. Porque a ansiedade, ela é justamente isso. A ansiedade não é um sentimento bom, a ansiedade é um sentimento ruim, que te suga. Então, aqui a Bíblia diz que não adianta eu ficar me preocupando com aquilo que está por vir, porque eu não vou mudar nem uma hora no dia, a mais nem a menos, não vai causar nenhuma diferença. Então, vamos lá. 25, Mateus 6, 25, 28 diz: por que vocês se preocupam com suas roupas? Vejo como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homem de pequena fé. Ele nos chama de homem de pequena fé, porque se ele cuida da natureza, se ele cuida dos pássaros, se ele cuida dos lírios que estão no campo, se ele dá beleza, se ele dá vida, imagine nós que somos feitura das suas mãos, somos feitos imagem e semelhança dele, somos filhos dele. Imagine só se ele cuida da natureza, que ele simplesmente deixou crescer, deixou nascer. Imagine nós que somos filhos dele. Será que ele não se preocuparia conosco? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu mal. Basta a cada dia o seu mal. A Bíblia diz que o excesso de futuro é mal, é um malefício, é maligno, não é bom, não é saudável. Então nós temos que nos preocupar com as coisas do reino, buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, buscar ter uma vida santa, buscar ter uma vida de oração, buscar ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de edificação espiritual. E as demais coisas, elas vão ser agregadas. Se ele cuida dos lírios, dos pássaros, ele vai cuidar das minhas necessidades básicas, ok? Então, esse trecho da palavra de Deus, ele nos afirma que a ansiedade é algo que rouba a nossa fé. Quando eu fico ansioso, é porque eu estou querendo fazer alguma coisa que foge do meu controle, não está no meu controle. E aí você começa a gerar no seu coração
a incredulidade. Você se torna incrédulo quando você acha que você pode solucionar uma coisa. Então você pega aquilo para você e acha que você vai resolver, só que você não vai conseguir. E normalmente temos ansiedade por coisas que fogem do controle das nossas mãos, mas nós não temos a capacidade, não temos a fé, a maturidade de fé de colocar aquilo na mão de Deus e saber que Ele cuida, Ele faz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, continua sendo Deus, como diz aquele cântico, né? Então, a ansiedade, ela é um sentimento que rouba a nossa fé. Ela traz a incredulidade. Por isso que a ansiedade não é de Deus, porque ela diz ela nos afirma de que Deus não tem capacidade de cuidar daquilo que eu quero que Ele cuide, de fazer aquilo que eu quero, né? 1 Pedro, eu já ia citar esse versículo também, Emerson, que fala também sobre isso. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. De novo, ele afirma que é Ele quem cuida, é Ele que protege. Se a sua preocupação é com o seu filho que está nas drogas, se a sua preocupação é com o seu filho que ainda não se converteu, se a sua preocupação é o emprego, é financeiro, questões de saúde, proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, se você começa a duvidar da capacidade de Deus de fazer por você, ou duvidar da capacidade de Deus fazer aquilo que Ele achar melhor, porque vai ser bom para nós, independente se isso quer dizer uma perda ou algo nesse sentido, perda de emprego, perda de um ente querido, perda da nossa própria vida, nós estamos tirando da mão de Deus, dizendo que Deus não tem responsabilidade suficiente para administrar qualquer situação da minha vida. Então isso é muito grave. Quando eu fico ansioso, que eu gero, não é aquela ansiedade, né? É uma ansiedade natural. Ai, meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir completar a faculdade, aquela coisa. Não é essa ansiedade que nós estamos falando aqui, que rouba a nossa fé, é uma ansiedade de incredulidade, de você colocar algo nas mãos de Deus e ficar o tempo todo querendo pegar para você resolver, só que foge do seu controle. Aí você quer colocar de novo na mão de Deus, aí você põe na mão de Deus e pega na mão de Deus de novo. Então isso acaba trazendo uma distorção das verdades de Deus para a nossa vida, amém? Então a ansiedade, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do processo de ansiedade. No processo da ansiedade se caracterizam 3 aspectos: o psicológico, o emocional e o fisiológico. Normalmente a pessoa, quando pede socorro, ela já está sentindo os sintomas da ansiedade no aspecto fisiológico, que são as sensações no seu corpo físico, né? E os sintomas que são característicos dessa área fisiológica da ansiedade é a taquicardia, aquela aceleração no coração que é horrível. Você sente o seu coração acelerado, você põe a mão e dá aquele desespero, o corpo fica trêmulo todo. Você começa a ter sudorese, sua mão começa a transpirar, suar frio, seus pés começam a transpirar, suar frio. Dificuldade de respirar, ou aquela respiração curta que você respira, parece que a respiração para aqui, né? A ansiedade, ela tem mais de 100 sintomas. Então alguns fisiológicos são os que mais são perceptíveis, mais visíveis, né? Mais comuns são esses: a dificuldade de respirar ou respiração curta, cansaço, fadiga. Tem hora que dá aquele negócio que você dá vontade de correr, de fazer alguma coisa, dá uma sensação ruim. Você fica fadigado, aquela coisa que nada tá bom, você tá aqui, tá ruim, tá ali, tá ruim também. Boca seca, fraqueza e tremor nas pernas, ondas de frio e de calor. Eu sinto muito essa sensação de tremor nas pernas, né? E no nível emocional os sintomas são sensação de desespero, falta de controle, desamparo, desesperança, sensação de abandono, de incapacidade, angústia, sensação de morte,
Eu tinha muito isso, eu tinha uma premonição de que ia acontecer uma desgraça com alguém da minha família a qualquer hora. E isso era todo dia. Era todo dia uma sensação de que de uma hora para outra eu ia receber uma notícia catastrófica, uma notícia muito ruim, e eu ficava com aquilo o dia todo, coração pesado. Na época eu ainda não era cristão, não tinha Jesus, não tinha conhecimento de Jesus nenhum, e eu ficava nutrindo o tempo todo esse sentimento. O Emerson colocou aqui que nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias, suadas. Poxa, Emerson, você podia fazer uma live. O Emerson, ele é conhecedor do assunto, tem propriedade para falar. Algumas vezes o pastor tem marcado com ele, mas não tem coincidido. O Emerson, ele é terapeuta. É isso mesmo, Emerson? Confirma para mim, meu filho, deu um branco aqui. O Emerson é profissional nessa área, irmãos. E pessoas como o Emerson poderia realmente estar fazendo bastante trabalho nas redes sociais, ajudando o povo, né, a se entender, a se compreender, a estarem trabalhando nessa área da ansiedade. Então, no nível emocional, a angústia, aquele aperto no peito, coração angustiado, sensação ruim. Tem gente que literalmente começa a sentir dor no peito, dor no coração, no estômago, dor no estômago, dor de cabeça. Esses são os sintomas, né, Samanta? Dá vontade de correr. Samanta que vive falando isso. Então, o Emerson é psicanalista clínico e podia realmente, Emerson, vê aí, meu filho, cria uma página, posta vídeos pra gente, isso ajuda muito. O povo hoje está precisando de palavras instrutivas dentro dessa área, porque tá todo mundo perdido, o pessoal pensando que tá morrendo, o pessoal achando que tá doente com doença grave. Então, prepara pra gente material, Emerson, para agregar no nosso conhecimento, no nosso entendimento, amém? Faz isso por nós, vai ser de grande ajuda. A Luana está dizendo que semana passada ela viu uma menina de 15 anos com crise de ansiedade. Fiquei chocada com como ela chegou no hospital. Nunca vi ninguém tão mal por ansiedade. Confesso que até quando li sobre o assunto... ouvi relatos ou não acreditava, mas vi na minha frente, é terrível de ver. Realmente, eu tive problemas com ansiedade. Hoje em dia eu ainda tenho problemas com ansiedade, mas eu trabalho, né, dentro das técnicas que a gente vai aprendendo de respiração, o exercer da fé. Isso, Emerson, faz isso por nós, de grande valia. Vai ser bom para você, vai ser bom para a gente. Você vai ser instrumento de cura para muitas pessoas. Então, esses são os sintomas no nível emocional. E no nível psicológico, os sintomas são pensamentos catastróficos sobre o futuro. Era o que eu sentia. Eu achava que alguém ia morrer a qualquer hora, receber uma notícia ruim. Uma hora eu achava que era meu marido que ia morrer, na outra eu achava que era minha filha, na outra eu achava que era minha mãe. Eu vivia constantemente com esse sentimento de perda. É uma coisa horrível. E aí, quando eu me converti, eu comecei a colocar isso na cruz, orar, né, estar em oração, buscando a face de Deus e ao mesmo tempo trazendo um pouco de conhecimento sobre o assunto. Deus foi abrindo a mente mais ainda. Outras coisas que aconteceu na época de tsunami, nossa Deus, como que aquilo me afetou. Eu achava que sempre tinha uma profetada que dizia que Macaé ia ser invadido pelo mar, que Macaé está abaixo da linha abaixo da linha do mar, que o mar ia invadir, que ia acontecer e aquilo tudo. E eu ficava, irmão, da minha janela, olhando para o lado da praia, imaginando como que eu ia reagir quando viesse a tsunami. Que eu ia pegar minha neta e amarrar ela nas costas do meu filho Mateus, que ele é mais forte, e ele ia sair nadando. E eu ficava projetando uma situação, eu vivia naquela adrenalina do acontecimento de uma possível catástrofe dessa. Eu já ficava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia arrumar da minha vida. E eu ficava naquele desgaste psicológico, pensando como que eu ia fazer para sobreviver e salvar quem estava comigo, né?
ou depois que aconteceu aquele acidente lá foi Varginha? Que aconteceu aquele negócio de deslizamento de terra? Varginha, lá em Minas, lá, e depois teve Brumadinho, né? Gente, como que aquilo me afetou? Nossa, pai, já comecei a viver aquilo, suava a minha mão, só em pensar na possibilidade de estar no meio daquilo ali, é uma sensação horrível. Então, psicologicamente, a gente fica muito, muito afetado, e é horrível. Então, aqui, esse material eu tirei de um vídeo do psicólogo Manuel Augusto Bissaco. Eu gosto muito de ouvir os vídeos dele, que ele é bem simples no explicar, ele é bem detalhado, e depois quem quiser pode me procurar que eu passo o link desse vídeo, que tem a matéria completa falando sobre ansiedade. Ele é muito bom, ele é terapeuta, ele é psicólogo, ele é um monte de psique lá, um monte de coisa. E eu tenho aprendido muito com ele. Isso, Maná, lá em Mariana e depois agora por último em Brumadinho, né? Isso mexeu com o meu psicológico, porque uma das coisas, um dos problemas que a pessoa que tem ansiedade, ele tem muito medo de catástrofe natural. E eu cresci nesse contexto, de ver minha irmã tendo crise quando armava chuva, meu irmão passando mal com falta de ar, e eu cresci vendo isso e desenvolvi isso automaticamente. Então, o estresse ele vem de maneira muito mais intensa e em picos muito mais altos. Já a ansiedade, ela vem em picos menores, porém o processo é constante dentro de você. Então a ansiedade ela é todo dia, o dia todo você sentindo aqueles pequenos picos do sintoma. E isso vai te trazendo cada vez mais insegurança. Aí ele diz que o pânico também possui todos esses mecanismos fisiológicos, porque a mesma área do cérebro que é afetada para trazer os sintomas da ansiedade é também a mesma área do cérebro que é afetada para trazer o pânico. Toda pessoa que tem problema de síndrome do pânico, ele teve problema com a ansiedade. Tudo começa com a ansiedade, tá? Então, por isso que a gente tem que cortar. A ansiedade é só o começo, já é horrível. Imagine a pessoa que desenvolve síndrome do pânico. Eu tive uma crise de síndrome do pânico e depois que eu tive essa crise eu comecei a ter medo de novo, porque é um medo tão grande, uma coisa demoníaca, irmãos, é uma coisa diabólica. Eu já disse isso aqui, eu estava cuidando de uma pessoa na área da libertação. Eu estava dormindo aqui com ela na igreja, porque não tinha como levá-la para nós, né, para minha casa, nem para nenhum outro lugar. Fiquei acampada com ela aqui na igreja. E aí eu me levantei, fui no banheiro, passei pela cama dela. Quando eu voltei, que eu fui pro quarto para me deitar, me veio uma sensação tão horrível, um medo tão grande, tão intenso, uma coisa inexplicável. No dia seguinte eu ainda consegui explicar o que eu senti. Depois sinceramente, não dá nem para explicar, porque é uma confusão tão grande. Sei que a sensação que eu tinha é que o meu cérebro estava engolindo a minha vontade, sei lá, um negócio, não vou nem relatar para vocês não rirem, mas é um negócio louco, é uma sensação horrível, e eu acredito que Deus me permitiu sentir aquilo para poder entender quando as pessoas falarem sobre pânico. É uma sensação horrível. Então, nós temos uma amígdala que ela fica na parte aqui do cérebro. Eu não vou usar a linguagem técnica lá que o psicólogo usou, mas é essa amígdala que ela tem essa amígdala que põe na balança ela tem uma balança avaliativa. É essa amígdala que ela vai dizer para você se você está seguro ou se não, se a situação é de risco ou não, se aquilo é perigoso ou não. Então ela vai dizendo para o seu cérebro se aquilo que você está vivendo ali é perigoso ou se aquilo que você está vivendo é uma coisa segura. Então, se você sente conforto na situação, você se sente seguro, beleza. Mas se aquela situação te arremete a alguma situação do passado, de algum trauma que você viveu, algum pico de estresse, algum pico, né, de alguma coisa que você viveu muito ruim,
toda vez que você passar por uma situação semelhante, essa amígdala vai dizer para o seu cérebro que você está correndo risco, e ela começa a acionar o alarme de defesa, uma autodefesa mecânica, e o teu cérebro não consegue acompanhar, porque quando ela dispara, ela neutraliza as outras partes do seu corpo de reagir. Então ela dispara aqui diz assim, ó, quando a amígdala detecta algum perigo, ainda que não seja lógico, mas ela compara com algo ruim que você viveu no passado, e ela entra na defesa de lutar ou fugir. A amígdala entende que você está correndo um sério risco de vida, e ela fala, foge daí ou você enfrenta. É aquela história do urso, do leão, que você se depara com ele e você precisa reagir ou fugir. De repente você deparou com um assaltante, com um estuprador, com um assassino, e você olha para aquilo, o seu corpo vai liberar hormônios para as suas partes dos pés, das pernas, braços, para você se defender. E aí começa aquela guerra, a sua cabeça começa a dizer, a amígdala começa a dizer, foge, corre, enfrenta, faz qualquer coisa para se defender. Ela trabalha na sua autodefesa para preservar a sua vida e acaba mandando essas mensagens. Por quê? Ela está trabalhando baseada no que já foi algo perigoso para você no passado. Exemplo, pessoas que sofreram abuso sexual, abuso verbal, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente conversando, eu falei, é isso que acontece quando você se depara com uma situação que te remete ao seu passado, onde todo mundo mandava você calar a boca, onde você não podia se expressar, você era acuada a ficar quieta, e as pessoas invadiam, né, esse limite seu. Toda vez que você se encontra numa situação dessa, seu cérebro já diz, defende, e você não pensa para se defender, você simplesmente reage em autodefesa, e a partir daí você já não consegue mais tomar uma decisão com raciocínio. Você age pelo impulso, no automático do seu cérebro, que está mandando você reagir, para que você não seja coagida de novo, para que você não seja humilhada de novo, para que você não seja que passe por aquele momento de dor. Então, é o que a gente chama de gatilho, né? Toda vez que o seu gatilho dispara, toda vez que você sentir uma crise de ansiedade, qualquer um desses sintomas, você tem que parar tudo e fazer uma avaliação de qual foi o gatilho que foi o que disparou para você começar a ter os sintomas. Então, aqui diz assim, ela se ativa mandando a amígdala. Ela se ativa mandando sinais para o sistema nervoso para agir de uma forma instintiva. Então você age por instinto, para se preservar, para você preservar a sua integridade física ou moral. A amígdala começa a dizer para você se preservar, para você se preparar. Então, a mente não distingue realidade de imaginação. Isso é forte. A sua capacidade mental não consegue distinguir se aquilo que o seu corpo está sentindo é verdade ou se é mentira. Aquilo que a sua mente soprou, aquele gatilho, a sua mente ela não consegue peneirar e se dizer para você, para, louca, isso não é verdade. Isso é uma ameaça mentirosa, né? Então diz assim, a mente não distingue realidade de imaginação, e se a amígdala detecta uma ameaça do tipo um assalto, sofreu o trauma de um assalto, sofreu um assalto dentro de casa ou na rua, assaltaram seu carro, né? Qualquer coisa que acontecer, qualquer ameaça, vamos supor que você sofreu um assalto. Aí você está andando na rua, quando você vê uma pessoa suspeita, vamos usar os rapazes de moto, né? Que todo mundo vê dois rapazes de capacete em cima de uma moto,
automaticamente todo mundo já fica com a antena ligada. É essa amígdala que começa a dizer para você: cuidado, foge porque vão te assaltar de novo. Olha o assaltante vindo aí. Ela começa a despertar o seu corpo para você correr ou para você enfrentar. E aí você começa a sentir as reações, o coração acelera, recebe aquela carga de adrenalina para você fazer alguma coisa. E aí toda hora que você sentir uma ameaça, você vai sentir o seu corpo dessa forma. Então, a amígdala responde como se você estivesse sob um perigo de morte. Este mecanismo de luta e fuga, né, que nós falamos que ela reage assim, ele tem o intuito de preservar sua sobrevivência. É um aspecto dessa amígdala para poder manter você vivo. Só que ela não é racional. Ela trabalha com essa balancinha do trauma que você viveu, do medo que você viveu. Igual, vamos supor, eu olho, hoje não mais, graças a Deus, mas quando eu não tinha Jesus, eu olhava o céu lindo, brilhante, aquele sol quente. Na mesma hora, eu não olhava para admirar a natureza. Eu olhava e já ficava com medo. Por quê? Depois do sol quente, a parte da tarde, vem a tempestade, vem a chuva forte, vem os raios, vem os trovões e vem a tempestade de vento e vem as catástrofes naturais. Eu vivia 24 horas com medo do clima, do tempo. Eu não podia ver um céu fechado, que eu tinha medo. Não podia ouvir um trovão, que eu já ficava apavorada. Então, a minha amígdala ficava dizendo o tempo todo: vai vir uma tempestade, se prepara. E o meu corpo recebia aquela reação de guerra. É como se a gente está realmente num campo de guerra. Né? O exemplo, se tem um urso correndo atrás de você, várias coisas começam a acontecer no seu corpo, pois você precisa sobreviver. O sangue é enviado para as suas extremidades e automaticamente é desativado as funções que você não vai precisar usar. Olha que coisa interessante. Quando esse medo ele vem para a defesa, automaticamente o seu metabolismo ele separa o que você não vai usar para aquele momento de confronto, de guerra. Ele desativa o seu metabolismo, ele desativa a sua imunidade, para poder deixar a corrente sanguínea a toda, para você ter defesa, para você ter reação. Então, olha só que coisa louca. Você recebe no seu corpo isso sem perceber. E aí, por isso que vem um monte de doença, a pessoa fica com a imunidade baixa. Esses dias atrás o pastor falou que a cada quantos minutos de medo, pastor, dá meia hora de imunidade baixa? 20 minutos a cada... 5, sei lá, tem uma porcentagem, tipo, a cada 5 minutos de medo, de pavor, você tem meia hora, sei lá, de imunidade baixa. Olha que coisa louca, é exatamente isso. O seu corpo, ele desativa áreas que você não vai precisar usar, porque ele está entendendo que você está num conflito, que você está numa guerra. E aí ele começa a reagir dessa forma, trazendo saúde para o seu corpo físico. E automaticamente é desativada as funções que você não vai precisar, como digestão, sistema imunológico, para que seja economizada energia para você nessa luta que você está, que na verdade não existe, está tudo aqui. É o seu cérebro entendendo que você está em guerra e você está aqui parado. O seu corpo está num conflito e está entendendo que você está naquela guerra lá dos 300 e você está parado. E o seu corpo está reagindo como se você estivesse numa batalha, lutando pela sua sobrevivência. Por isso que reage. A reação ela é horrível. O fluxo de sangue se torna bem maior na parte instintiva do cérebro. É ligado ao mecanismo de defesa e desligado a parte que processa as informações. Então o meu cérebro, a parte do meu cérebro que processa as informações, que vai te dar aquela coisa do raciocínio, de pensar, faz você pensar antes de falar, pensar para não ferir o outro. Foi o que eu estava conversando ontem com essa pessoa. O seu cérebro, ele começa, quando você ficou nervosa, identificou que alguém vai atacar, vai invadir a sua vida de novo, você automaticamente perde toda a razão. Então a gente precisa se conhecer. Eu já
fiz questão de trabalhar essa parte em mim para poder eu me conhecer. Porque quando a minha cara esquenta e o meu rosto parece que cresce, passando dali a procedência maligna. Tudo que eu fizer depois que a minha cara esquentar vai ser BO, porque eu vou ter que depois vir consertando tudo que eu falei, as asneiras que eu falei, as ofensas que eu lancei sobre a pessoa, aquela coisa do vomitar e depois se arrepender e ter que pedir perdão. Então eu faço essa avaliação. Meu rosto esquentou, meus pés esquentam, meu rosto esquenta. A partir dali eu não falo mais nada, eu me calo, eu peço licença e saio do ambiente. Porque se eu continuar, vai voar a cadeira, alguma coisa vai acontecer. Vai ser uma troca de ofensa. Então a gente precisa se conhecer. Qual é o nosso limite? Quando é que você percebe que o seu cérebro vai começar a entender que você está em guerra e vai desativar o seu raciocínio? Porque ele vai trabalhar numa forma de defesa, né? Então, é nesse momento que são liberados os hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina. É o alerta de sobrevivência. Ele manda todos esses hormônios para a sua corrente sanguínea. Esses hormônios em doses pequenas, ele é saudável. Mas esses hormônios sendo lançados no seu corpo todos os dias, 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Cada vez que você sente um sintoma de ansiedade, esses hormônios estão sendo liberados no seu sangue. E aí você fica quimicamente intoxicado desses hormônios e começa a refletir na sua saúde em várias áreas do seu corpo. Então, é o autocontrole, né? Aqui, aí já é um outro psicólogo que fala como controlar as crises de ansiedade ou os sintomas de ansiedade. Tem esse probleminha no rosto? Ótimo, Joyce, que você tem esse probleminha no rosto. Porque quando você sentir que o seu rosto esquentou, minha querida, você vai simplesmente dizer, olha, já deu, me dá licença, amanhã a gente conversa. Mais tarde a gente se fala. Porque aí você sai com a cara quente, você bate a cabeça na parede, você chora, você vai pra cruz, você ora, se derrama e briga e fala sozinho. Acabou, diminuiu, então vai alguém te ouvir. E você fala, aquilo vai diminuindo, acabou. Aí agora eu tô pronto para conversar com você, porque aquilo já passou, a minha razão começou já a funcionar normalmente, eu não vou sair igual uma desvairada doida falando coisas que eu não queria falar. Que na verdade a gente queria falar, mas a gente tem formas de falar, né? Então, ele dá essas dicasinhas de como nós controlarmos esses sintomas. Isso é muito importante. Ele diz assim, ó, esse aqui já é um outro psicólogo, não anotei o nome dele, mas ele diz assim: primeira coisa que nós temos que fazer quando nós entrarmos numa crise de ansiedade. Crise de ansiedade são aqueles sintomas que você vai sentir no seu corpo. Taquicardia. Tem dia que do nada, gente, você tá dentro de casa e você começa a sentir sintomas da ansiedade. Quer ver uma coisa? Há um tempo atrás, quando eu descobri que eu tava com um problema, que o meu problema era sintoma de ansiedade, nós vivemos uma situação aqui na igreja que me causou um trauma. E dessa situação, toda vez que alguém falava assim, tem um negócio para te contar, tem um pepino, estourou uma bomba. Porque a igreja tem isso toda hora, né? Mas quando chegou um tempo que quando isso começou a acontecer, eu recebia a notícia, olhava lá, o que foi? Qual foi o problema dessa vez? Aí resolvi o problema, mas daqui a pouco eu começava a sentir o meu corpo dando choque no meu, parecia que meu corpo todo dava choque. Eu começava a sentir palpitação, parecia que o meu coração batia em várias áreas do meu corpo, batia um coração gigante que sacudia o meu corpo todo. E aí eu ficava perdido. O que eu fazia? Ia dormir. Eu ia deitar para passar o sintoma da ansiedade. E aí eu descobri que eu não posso fazer isso, eu tenho que resolver. Eu não posso me esconder do sintoma ou me esconder no sintoma. Eu não devo fugir do enfrentamento. Eu preciso resolver. Então como que eu faço isso? Sentir o sintoma da ansiedade, a palpitação, sudorese ou fraqueza nas pernas.
você vai buscar até encontrar qual foi o gatilho. O gatilho foi o telefone que tocou. Quando eu tive loja, que eu tive comércio, e nós falimos e fechamos com muita dívida, tivemos que vender a loja para pagar dívida, ficou dívida para trás. Então era um inferno. Não pensa numa coisa de louco. Todos os dias da minha vida, o telefone tocava, eu tinha que estar conversando com o fornecedor, pedindo para segurar cheque, pedindo para não deixar o cheque bater, ou ouvindo bronca de vendedor, mas já é a segunda vez que você pede para o cheque não voltar. E aí, quando eu vendi a loja, eu não podia ver o telefone tocar. Tem um toque do telefone que acho que é do Motorola. Gente, quando eu escuto aquele toque, na hora dispara sintoma. O meu gatilho é aquele barulho, porque era o barulho do meu celular na época que eu recebia cobrança toda hora dentro da loja. Era funcionário que entregou material errado, funcionário roubando loja, era cliente cobrando material que marcou para tal dia e não chegou, funcionário não levava, esquecia, bronca de cliente. Era ouvir o barulho, o som do celular. Eu acho que é aquele Hello Moto, acho que era esse barulhinho. Menina, aquilo já dispara. Por quê? O meu cérebro entende que eu estou vivendo aquilo de novo, aquela adrenalina toda, aquele conflito, aquela guerra, e ele dispara o gatilho. Então hoje eu entendo, eu falo, isso não existe mais. Eu identifico e aí automaticamente eu vou trabalhar dizendo, isso que está acontecendo é real? O celular está tocando e eu vou receber uma notícia de cobrança? Não, eu não tenho mais a loja, eu não tenho mais funcionário, eu não vivo mais no comércio. Hoje eu vivo dentro da igreja, para obra. Hoje a minha área é libertação. Então eu começo a dizer para mim mesmo, para o meu cérebro começar a entender que aquele ataque que ele está preparando é em vão. E aí tudo começa a se acalmar. Aí depois que eu identifico o gatilho e eu trabalho naquilo de dizer para mim mesmo que aquilo não existe mais, que aquilo passou. Quer ver uma coisa? Pessoas que sofreram traição, né? Por algum motivo, de repente na adolescência lá namorando alguém, sofreu uma traição. Todo mundo que ele se relacionar, ele vai achar que a pessoa vai trair ele a qualquer momento e fica com aquele alerta ligado o tempo todo. Então, olha para a situação, isso é verdade? Não, não é. Não. Hello Moto, esse mesmo, só que o Hello matou mesmo, me matava quando eu ouvia aquele barulho. E aí você vai identificar e vai trabalhar o seu cérebro dizendo que isso não existe, isso não é real. Isso não é verdade. Então você vai começar a trazer a calma de novo e o seu cérebro vai começar a entender que ele não está vivendo mais aquela situação de trauma, ou de assalto, ou ter visto alguém ser assassinado, ou um abuso, não sei qual foi o problema, traição, a separação de alguém, seu pai, da sua mãe, brigas que você presenciou, qualquer barulho que você escuta, você já fica assustado, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para controlar os sintomas da ansiedade é você investigar a situação e ver se aquilo é algo real. Repita várias vezes, dizendo: meus pensamentos não são fatos e eles são temporários, portanto não posso defini-los como verdade absoluta. Então você vai trabalhar a sua mente dizendo para ela que você está enganada, minha filha, você está perdida no tempo. O ansioso tem uma enorme dificuldade de focar no presente e só ver catástrofe do futuro, né? É o que eu falei. Trabalhar em comércio de domingo a domingo, com o passar dos tempos, gera um desconforto emocional. Exatamente, eu era nesse jeito aí, Bonnie. Eu trabalhava de segunda a segunda e só sabia ver dívida, era uma loucura.
Segunda coisa que você faz para poder diminuir os sintomas de ansiedade, a crise de ansiedade. Segunda coisa, o exercício de respiração, que é você trazer, tem várias técnicas de recuperação. Hoje estava vendo uma psicóloga que ela fazia essa técnica aqui, ó. Respirando dentro. Outra já ensina uma técnica de respiração que você puxa o ar por uma narina, solta pela outra, puxa de novo por essa narina e solta pela outra. Então você vai fazer essa técnica. Joyce, eu também já tive essa frase de... Já fiquei liberta disso, graças a Deus, mas eu sofria muito com isso. Então, as técnicas de respiração têm me ajudado muito, né? De você puxar, conta até 3 e solta. Várias vezes, 5, 6 vezes, você fazer a técnica de respiração é muito bom. Hoje, eu identifico o gatilho, trabalho o gatilho e depois eu faço a respiração. Acaba o sintoma na hora. Eu achava que era uma palhaçada. Que negócio de respiração vai parar com esse negócio ruim que eu tô sentindo, essa angústia, desespero. Por que você fica angustiado? Enquanto você não detectar o gatilho, a respiração não vai funcionar. Você tem que identificar o gatilho. Respira e solta. Aí sim, identificou, respirou, fez a técnica da respiração, ou a respiração assim, ou a respiração assim, ou seja lá qual for a técnica, que tem um monte de técnica e todas elas são válidas. Tem a que você põe a mão em cima do estômago e imagina que você está enchendo uma bexiga. Depois que a bexiga está cheia, você vai esvaziá-la. Várias técnicas, todas elas funcionam, são muito boa mesmo. Então, o exercício da respiração ajuda muito, é válido. Falo com propriedade, tenho vencido as minhas ansiedades, as crises de ansiedade dessa forma. Identifico qual foi o gatilho, o que disparou o gatilho, trabalho aquele gatilho e faço a respiração. Eu não vou dormir mais quando eu estou com crise de ansiedade, com sintomas de qualquer sintoma de ansiedade. Eu resolvo. Porque quando você vai dormir, o seu cérebro vai entender que só dormindo que você resolve. E daqui a pouco você está em depressão. Só quer ficar dentro da cama. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. É isso aí, Raquel. Só respirar fundo. Segurar e soltar. Então vamos lá. Terceiro ponto da técnica para diminuir os sintomas, para extirpar de uma vez por todas, acabar de uma vez por todas com os sintomas. Terceiro, identificou o gatilho, trabalhou aquele gatilho, fez a técnica da respiração, aí você faz terceiro é ancorar o seu pensamento no agora, porque a ansiedade é excesso de futuro, é medo do que está por vir, é insegurança do que está para acontecer, do que está vindo, certo? Então, eu preciso tirar a minha mente do futuro, eu tenho que trazer ela para o presente, para o agora, para esse momento que eu estou aqui com vocês conversando. Exemplo, uma forma de ancorar o seu pensamento. Primeiro, a ancoragem na visão. Você vai procurar alguma coisa e focar a sua visão naquilo. Sentou no sofá, relaxadão, já fez a técnica da respiração, agora você vai focar e você vai mirar um quadro, a TV, alguma coisa que você quiser focar a sua atenção. Aí você vai fixar, vai ancorar a sua visão em alguma coisa, certo? Depois você vai ancorar a sua audição. Você vai buscar o som mais discreto que tiver à sua volta. Aí você vai parar, você vai ouvir
O Emerson falou assim que tem que fazer... Ai, tá passando os comentários, não tá dando para acompanhar não. Então, você vai ancorar a sua audição, tá? Você vai ancorar a sua audição e buscar o som mais secreto que você puder. Então, depois você vai ancorar o seu olfato. Nisso que você está fazendo essa técnica, você está tirando a sua mente do futuro e está trazendo ela para o agora. Gente, parece uma bobeira, mas não é. É válido, é fato, é real, ajuda, tá? Se você não quiser fazer, infelizmente você vai ficar com as suas crises, com os seus sintomas de ansiedade. Mas vale a pena você fazer, não tem mistério. Parou, agora eu vou ancorar o meu olfato, vou sentir todos os odores que tiver à minha volta, por pior que seja, mas sua mente já saiu do futuro e está no agora. Aí daqui a pouco você vai e faz do tato, você vai apalpar coisas e vai sentir as coisas que estão à sua volta pelo tato, ok? E isso ajuda mesmo. A ansiedade deixa o corpo trêmulo, tenso, agitado, como se estivesse em estado de batalha. A aceleração do coração, respiração ofegante, enfim. Uma das formas de desacelerar é mudando sua respiração. 95% das coisas que eu temo que vai acontecer não vão acontecer. Olha essa porcentagem. 95%, tem outros que falam que é 92%, mas vamos trabalhar com 95% das coisas que você teme que vai acontecer, elas não vão acontecer. Você sofre um desgaste interminável para nada. Ninguém vai morrer, não vai acontecer isso que você está pensando, a catástrofe, enfim. Então, tira seu foco do coronavírus, tira seu foco do Covid, tira seu foco de quem é que você pode perder, que você pode morrer. Tem gente que está morrendo antes de pegar o Covid, com medo de morrer. O pessoal só vê a quantidade de gente que está morrendo. Muitos são falcatrua, mas enfim, vê a quantidade que está morrendo e a quantidade que está se recuperando, gente. É muito maior do que a quantidade que está morrendo, mas a gente tende a focar na desgraça. O nosso cérebro, numa autodefesa, ele trabalha no negativo o tempo todo para te proteger. Então, nosso cérebro é burrinho, então a gente tem que saber trabalhar com ele, né? Saber trabalhar com a nossa razão. Então, ancore seu pensamento em Deus, ancore seu pensamento na palavra de Deus. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? É focando o seu pensamento. Tem alguém que gostaria de compartilhar alguma situação que está vivendo? Eu só sei, irmãos, que se eu tivesse o conhecimento que o Emerson tem, eu ia estar todo dia fazendo uma live para vocês. Mas não tem, muito limitado, muito pequenininho que eu tenho. O pouco que eu tenho eu gosto de compartilhar, mas infelizmente não dá para mim ir tão profundo nessa área porque realmente me falta conhecimento. Mas o Emerson, eu creio que Deus vai tocar no coração dele. Eu creio que Deus vai tocar no coração do Emerson para ele fazer todos os dias. Cria um canal, Emerson. Cria um canal, cria uma página, mas coloca ferramentas pra gente, meu filho. Em nome de Jesus. Por isso que Deus não dá asa cobra, Deus me dessa, meu filho, uma asa dessa. Eu não sei não, viu? Amém? Falou isso ontem, né, Tânia? Exatamente. A gente tem que se ferramentar, irmãos. Eu fiquei a madrugada ouvindo, já tenho um pouquinho de conhecimento essa madrugada com esse rapaz aqui. Anota aí, ó, o nome dele, para você procurar vídeos dele. Tem vários vídeos. Ele é meio... Ele faz negócio de constelação familiar, que é uma área de espiritismo, tipo Allan Kardec, regressão, essas coisas, mas a parte técnica, a parte dele profissional na área é muito, muito, muito produtivo, muito bom. O nome dele é Manuel Augusto Bissacco. Amém. Isso aí, Emerson. Gastar as ferramentas que Deus está te dando, meu filho. Tem um monte de gente precisando. Que as pessoas focam sobre o que está acontecendo de ruim, mas há tantas coisas maravilhosas. Por exemplo, o amor e a provisão do Pai. Exatamente.
O nosso cérebro tende a focar na desgraça, por autodefesa. Que loucura, né? Amém, pessoal? Vou encerrar por aqui. Pessoal que quiser perguntar, falar alguma coisa. Tem alguém aí que queira... Amém, Maná. Maná também tem bastante conhecimento aí, né, Maná? Vamos usar isso em favor do reino, gente. Exatamente. Só procura ajuda quando estou em crise. Elizabeth, eu tenho todas essas crises e muitas das vezes nem os medicamentos fazem efeito. Muitos me deixam lento o dia todo. Então, Elizabeth, quando você consegue identificar os seus gatilhos, aí é onde você entra nas terapias, começa a fazer terapia ou começa a fazer cura interior, procura alguém que possa fazer cura interior. É batata, irmãos, é muito bom, porque ela te leva lá na raiz do trauma. De repente foi um trauma na infância, trancaram você dentro do banheiro, botaram de castigo. Irmão mais novo, mais velho, tinha mania de fazer isso, dava susto na gente, trancava, apagava a luz do banheiro, trancava a gente lá dentro e a gente ficava socando o banheiro. Isso gera trauma. E hoje, isso na sua vida, se a luz apagar, acabou pra você. Se você vê um lugar escuro, você não consegue entrar. Dá fobia, dá um monte de troço. Eu caí dentro do mar uma vez, eu desenvolvi fobia, comecei a ter fobia. Se eu entrar num lugar abafado, que eu respirar, vier ar quente, pronto, aí eu tenho que trabalhar minha cabeça. Ontem Samanta foi depilar o meu nariz, botou a cera aqui assim, começou a me dar falta de ar. Falei, calma aí, Samanta, deixa eu trabalhar meu psicológico. Meu irmão me trancava muito dentro do banheiro, eu caí dentro do mar, quase morri afogado, me esqueceram dentro do mar. Caí, o barco foi embora e eu ia morrer afogada. Aí lembraram de mim, voltaram para buscar, eu só em falar já me dá falta de ar. São fobias que você desenvolve com o tempo de traumas que você sofreu. Então eu preciso achar o gatilho e preciso dizer para minha mente, não está acontecendo isso. Isso não é verdade. Ah, você é amiga da Joyce? Ah, a Joyce é uma bênção. Joyce é uma bênção. Ela aprende e repassa mesmo. Gente, eu tenho uma coisa para dizer. A paz que Jesus tem para nós é melhor que qualquer coisa. Só sei que já vivi o outro lado e não quero isso mais. Exatamente. Só Jesus tem a paz que excede todo entendimento, mas a nossa fé só vai ser exercida quando eu aprender a lidar com isso que traz os conflitos. Porque não adianta que na hora da crise, do conflito, você não consegue pensar em nada. Você tem que solucionar aquela crise. Depois você pode orar, chorar, vai para a Praia da Cruz, aí vai vindo o alívio. Também tem várias dicas, exatamente. É muito comentário, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas, gente, vamos trabalhar essas técnicas, tá? Super vale a pena, resolve mesmo, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Continuem. Amanhã nós temos... hoje temos o cursinho, tá? Hoje nós vamos estar aqui às 21h30 falando de família disfuncional. E a semana que vem, eu não sei se é a Jéssica falando de perdão ou se é a Juliana falando de dependência emocional. Tá bom? Eu espero vocês hoje às 21h30, tá bom? Beijo grande, obrigado por todos. Casey, Elizabeth, Gislaine, Emerson, obrigado pela força. Sam, beijo grande. Fiquem com Deus, até a próxima live. Beijo grande. Amanhã também temos live, tá? Às 14 horas, todos os dias dessa semana, temos uma devocional para você. Samanta está dizendo que saiu o remédio contra o Covid. Glória a Deus. Muito em breve vamos poder estar cultuando, aglomerando, junto e misturado. Sentindo o suozão do outro, aquele abraço apertado. Semana que vem não é você não? Então é a Juliana. Beijo, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Isso, Samanta. Traz nosso almoço aí, meu filho. Eu tô fraca aqui com fome. Beijo, Maná. Obrigado por participar, tá? Beijão.